Ei, pessoal! Bem-vindos ao Contos do Sertão. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que parece tirada de um livro de lendas, mas que aconteceu de verdade lá no coração do sertão nordestino, onde o sol queima a terra e as histórias queimam a alma. É uma narrativa de coragem, desespero, injustiça e, claro, do lendário Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Então, pegue seu café, sente-se confortável, porque essa história vai te levar para um lugar onde a lei do mais forte reinava. Mas às vezes, até os fortes tinham que aprender a respeitar o que é certo. Preparados? Vamos lá! O sol estava rachando a terra seca quando Antônio Boca Seca puxou as rédeas do seu jumento magro na entrada da vila de Pedra Seca. Dona, sem contos esse dia. Todas as rédeas de seu jumento magro na entrada da vila de Pedra Seca. O bicho bufava, exausto, depois de uma jornada que começara bem antes do galo cantar. Antônio, um menino de apenas 15 anos, desceu do animal com as pernas bambas, o corpo cansado, mas o peito ardendo com uma brasa que não apagava. O desespero. 3 dias antes, ele tinha visto algo que nenhum irmão deveria ver. Sua irmã, Maria, de 16 anos, foi arrancada da família e entregue como prêmio numa rinha de galo. Sim, você ouviu direito. Uma menina, quase uma criança, tratada como troféu por homens que apostavam em sangue e violência. Antônio não conseguia tirar da cabeça a imagem dela, amarrada a um tronco, os olhos vermelhos de choro, enquanto a multidão gritava e ria, como se a vida dela fosse só mais uma aposta. O responsável por isso era o coronel Teodósio Rabelo, o homem que mandava naquela região como se fosse dono de tudo, das terras, das pessoas, até do ar que respiravam. Teodósio era o tipo de homem que transformava a seca em lucro, que espremia os vaqueiros até o último suspiro e que não tinha nenhum problema em usar o poder para humilhar quem já estava no chão. Antônio sabia que não podia enfrentar o coronel sozinho. Ele era só um menino, sem armas, sem dinheiro, sem influência. Mas ele tinha algo que nem Teodósio podia tirar: a coragem de lutar pela irmã. Foram 3 dias cavalgando, procurando alguém que pudesse ajudar. 3 dias em que o desespero crescia, mas a esperança, mesmo pequena, teimava em não morrer. Quando Antônio chegou à vila, ele viu algo que fez seu coração bater mais forte. Cangaceiros, homens de chapéu de couro, com cicatrizes no rosto e armas penduradas no peito. E não eram quaisquer cangaceiros. Eram homens do bando de Lampião, o rei do cangaço. O próprio Virgulino Ferreira da Silva estava lá, e isso mudou tudo. Antônio sabia que, se havia alguém capaz de enfrentar o coronel, era ele. Lampião não era só um bandido para muitos no sertão. Ele era uma lenda viva, um homem que desafiava os poderosos, que vivia fora da lei, mas que às vezes trazia uma justiça que as autoridades compradas nunca entregavam. Antônio encontrou João Batista, um coiteiro, um daqueles homens que serviam de ponte entre os cangaceiros e o povo do sertão. João era um sujeito de meia-idade, com rugas que contavam histórias de anos, lidando com os perigos da região. Ele conhecia o pai de Antônio, Severino, um vaqueiro honesto, trabalhador, que nunca se meteu em confusão. Mas a seca, aquela praga que matava gado e sonhos, tinha mudado tudo. Severino perdeu quase todo o rebanho do patrão. E para não deixar a família morrer de fome, pediu um empréstimo ao coronel. Um erro que custou caro. Os juros cresceram como erva daninha. E quando Severino não conseguiu pagar, Teodósio apareceu na porta da casa deles, com seus jagunços, exigindo algo que nenhum homem deveria exigir: a filha mais nova
Maria. Antônio, com a voz rouca de tanto cavalgar no vento seco, pediu para falar com Lampião. João olhou para o menino. Viu o desespero gravado nos olhos dele, como um ferrete marcado no couro. O que houve, filho? Perguntou. E Antônio despejou tudo. Contou sobre a dívida, sobre os jagunços que amarraram o pai, sobre como levaram Maria à força. Contou sobre a rinha de galo, organizada pelo coronel para celebrar a festa do padroeiro, onde Maria foi colocada como prêmio para o maior apostador. O ganhador? Jerônimo Caldas, um comerciante de Quixadá, um homem casado, conhecido por sua crueldade com as mulheres. João Batista cuspiu no chão. Enojado. Anesia. No assado pondou. Enojado. Ele já tinha ouvido muitas histórias ruins do sertão, mas essa era daquelas que reviravam o estômago. João levou Antônio até uma casa nos fundos da vila, onde Lampião descansava numa rede esticada entre duas vigas. O rei do cangaço não dormia de verdade, nunca dormia, sempre alerta, com os olhos semicerrados, pronto para a guerra que nunca terminava. Quando João chamou, Lampião abriu os olhos, pequenos, penetrantes, como se pudesse enxergar a alma de quem estava na frente dele. Pode falar, rapaz, disse ele, e Antônio repetiu a história, agora com mais detalhes. Falou sobre como o pai trabalhava desde menino para o coronel, sobre a honestidade da família, sobre como a seca destruiu tudo e transformou o empréstimo numa maldição. Minha irmã tem 16 anos, disse Antônio, a voz tremendo. Nunca fez mal a ninguém. Cuidava das cabras, bordava para ajudar em casa, e agora... Ele não conseguiu terminar. Lampião se levantou, num movimento rápido, quase felino, e caminhou até a janela, olhando para os homens que cuidavam dos cavalos lá fora. Coronel Teodósio Rabelo, murmurou Lampião, como se o nome tivesse um gosto amargo. Ele conhecia o tipo. Sabia das terras roubadas, dos vaqueiros explorados, dos jagunços que matavam por dinheiro. Mas rifar uma menina numa rinha de galo? Isso era novo, mesmo para um homem acostumado com a crueldade do sertão. Antônio continuou, contando que Maria agora estava com Jerônimo Caldas, em Quixadá, onde o comerciante planejava fazer dela sua segunda esposa. Lampião tamborilava o dedo no cabo do punhal, pensativo. Ele sabia que o sertão estava cheio de homens como Teodósio e Jerônimo, homens que usavam o poder para pisotear os fracos. Mas também sabia que, às vezes, era preciso mostrar que até os poderosos tinham limites. João, chama Corisco, Sabino e Moita Brava, disse Lampião, a voz firme. Vamos dar uma volta. Antônio não sabia se deveria ficar ou ir embora. Lampião olhou para ele e disse: Volta para casa, rapaz. Diz pro teu pai que Lampião ficou sabendo da história e que homem que rifa mulher em rinha de galo vai conhecer o inferno antes de morrer. Antônio saiu da casa com o coração disparado. Montou no jumento e partiu de volta para casa, onde o pai esperava com os olhos inchados de chorar, e a mãe definhava de desgosto. Pela primeira vez em 3 dias, ele sentiu que talvez, só talvez, sua irmã tivesse uma chance. Enquanto Antônio cavalgava de volta, Lampião já traçava o plano. Ele conhecia a fazenda do coronel Teodósio como a palma da própria mão. Já tinha passado por lá algumas vezes, sempre observando, anotando mentalmente cada detalhe, as entradas, os muros, os jagunços. A casa grande ficava no topo de uma colina, cercada por um muro baixo de pedra seca com 3 entradas.
a principal na frente, uma lateral que dava para os currais e uma nos fundos, usada pelos empregados. Ele sabia que o coronel tinha uns 20 jagunços, homens bem armados, mas também sabia que dinheiro compra lealdade só até certo ponto. Quando a morte chega perto, muitos desses homens preferem correr do que lutar. Naquela noite, enquanto os cangaceiros jantavam feijão com carne seca e farinha, Lampião reuniu seus homens. Corisco, seu braço direito, era um sujeito magro, com uma cicatriz que cortava o rosto da orelha até o canto da boca. Lembrança de uma briga de faca em Caru. Sabino, um mulato alto, forte, carregava um bacamarte de 2 canos que fazia qualquer um tremer só de olhar. Moita brava, mais quieto, mas mortal como um facão, completava o trio principal. B. Juntos, eles formavam uma máquina de guerra, acostumada a enfrentar fazendeiros, policiais e até o exército. Mas essa missão era diferente. Não era só sobre território ou dinheiro. Era sobre honra. Sobre mostrar que certas coisas não podiam ser feitas impunemente no sertão. A noite caiu pesada sobre pedra seca, como um cobertor de chumbo. Lampião checou suas armas. Um rifle Winchester, um revólver Colt na cintura, um punhal afiado que já tinha visto muito sangue. Amarrou bem as alpercatas, ajustou as cartucheiras no peito e olhou para os seus homens. Vamos visitar o coronel amanhã à noite, disse ele, a voz calma, mas carregada de intenção. Pólvora suficiente para uma festa. Corisco, sempre com um meio sorriso, perguntou: o que ele fez dessa vez, capitão? Lampião contou a história da rinha de galo e viu o rosto de Corisco endurecer. Mesmo sendo um assassino frio, Corisco tinha irmãs em casa e entendia o que significava para uma família ver uma filha humilhada daquele jeito. Vamos conversar com ele, disse Lampião. Se for esperto, talvez saia vivo. Os cangaceiros partiram quando o relógio da igreja bateu 10 horas. Eram 8 homens, cavalgando na escuridão, sem tochas, guiados pela luz da lua crescente. Lampião ia na frente, como sempre, conhecendo cada pedra, cada curva da estrada. O sertão era seu reino, e ele sabia usá-lo. A fazenda do coronel apareceu no horizonte pouco depois da meia-noite, com as janelas da casa grande ainda iluminadas. Talvez Teodósio estivesse bebendo cachaça, contando vantagens sobre a rinha de galo para algum convidado. Lampião dividiu os homens. Moita Brava e Zé Cândido cercariam a casa pela esquerda, Sabino e Tempestade pela direita, enquanto ele e Corisco iriam pela frente. Os 2 jagunços na porteira principal estavam cochilando, encostados nas espingardas. Corisco se moveu como uma sombra, tapando a boca de um deles e enfiando a faca entre as costelas. O outro acordou com um barulho, mas quando viu o rifle de Lampião apontado para sua cabeça, ficou quieto. Uma palavra e você encontra seu amigo no inferno, sussurrou Lampião. O jagunço, tremendo, respondeu que havia uns 12 ou 15 homens na casa e que o quarto do coronel ficava no 2º andar, primeira porta à direita. Corisco amarrou o sujeito com uma corda, e eles abriram a porteira que rangeu no vento. A casa grande era um casarão colonial, com varandas largas e móveis caros que cheiravam a dinheiro do Recife. Lampião e Corisco entraram pela porta principal, depois que Corisco forçou a fechadura com um pedaço de ferro. Subiram a escada de madeira, testando cada degrau, para não fazer barulho. No 2º andar, uma fresta de luz saía por baixo da porta do quarto do coronel. Lampião ouviu vozes. A do coronel, grossa e arrastada. E a de uma mulher, provavelmente a esposa, Dona Eulália. Não deveria ter feito aquilo na frente de todo mundo, dizia ela. As pessoas estão comentando. Até em Juazeiro chegou a notícia.
O coronel riu, arrogante. Eu faço o que quero na minha terra. Aquela menina estava quitando uma dívida. Negócio limpo. Lampião cerrou os punhos, mas se controlou. Abriu a porta de uma vez, e lá estava o coronel Teodósio, gordo, com um copo de conhaque na mão e um charuto cubano entre os dedos. Dona Eulália, magra e pálida, largou a costura e levou as mãos à boca. Quem são vocês? Perguntou o coronel, a voz firme, mas com um tremor. Lampião se aproximou, deixando o rosto bem visível à luz do lampião. Boa noite, coronel. Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva. O copo de conhaque caiu no chão, estilhaçando-se. Lampião, murmurou Teodósio, pálido. A tensão naquele quarto era tão densa que dava para cortar com faca. Lampião explicou por que estava ali, falando da rinha, da menina, da injustiça. O coronel tentou se defender, dizendo que era tudo legal, que o pai de Maria devia dinheiro e ofereceu a filha como garantia. Lampião riu, uma risada fria. O senhor acha que rifar uma menina de 16 anos é negócio limpo? Sacou o punhal e começou a limpar as unhas, um gesto que fez o coronel engolir seco. Quero duas coisas, disse Lampião. Primeiro, a menina volta para casa. Segundo, o senhor perdoa a dívida do pai dela, Severino, na frente de todo mundo. Teodósio hesitou. A dívida era alta e perdoá-la seria um golpe no seu prestígio. Mas quando Lampião encostou a ponta do punhal no pescoço dele, a decisão ficou mais fácil. Está bem, sussurrou o coronel. Perdoa a dívida. Lampião fez um sinal para Corisco, que saiu para reunir os outros cangaceiros. Eles haviam rendido os jagunços da fazenda. 14 no total, com 2 mortos e um fugitivo. Lampião deixou claro que, se Teodósio tentasse algo, ele voltaria, e não para conversar. Antes de sair, ele ordenou que o coronel mandasse 2 homens a Quixadá, com uma carta para Jerônimo Caldas, exigindo a devolução de Maria. Os cangaceiros acamparam a 2 léguas dali, enquanto Sabino e Moita Brava ficaram vigiando a fazenda. Na manhã seguinte, Sabino e Moita Brava voltaram ao acampamento com notícias. O coronel Teodósio cumpriu o prometido. Chamou Severino à fazenda e, na frente de vizinhos e empregados, perdoou a dívida publicamente. O velho estava tão assustado que mal conseguia segurar a caneta para assinar os papéis. Também mandou 2 mensageiros a Quixadá, com a carta, pedindo a devolução de Maria. O velho tá assombrado, disse Sabino, rindo, enquanto limpava o suor da testa. Lampião assentiu, ajustando as cartucheiras. Agora vamos ver se o tal Jerônimo é homem de razão, ou se prefere conhecer o diabo. A cavalgada, até Quixadá, levou o dia inteiro. Eram 12 cangaceiros agora, todos armados até os dentes, com rifles, revólveres e facões afiados. Cavalgavam em formação espaçada, atentos a qualquer sinal de emboscada. Pizia. Quixadá era diferente de Pedra Seca. Era uma cidade maior, com ruas de paralelepípedo, uma igreja matriz imponente e lojas de comerciantes ricos. Era o tipo de lugar onde homens como Jerônimo Caldas reinavam, usando dinheiro para comprar proteção e silêncio. Lampião, esperto como sempre, não entrou na cidade diretamente. Acampou numa fazenda abandonada nos arredores e mandou Corisco fazer um reconhecimento. Corisco voltou ao anoitecer com informações precisas. A casa de Jerônimo era um sobrado de 2 andares, numa rua tranquila perto do centro. Ele vivia com a esposa, 2 filhos adolescentes e 4 empregadas. Tinha só 3 jagunços, mal pagos, que provavelmente fugiriam ao primeiro tiro. E Maria estava lá,
vista numa janela do segundo andar, com cara de quem chorou muito, mas sem sinais de ferimentos. Os mensageiros do coronel tinham chegado de manhã e conversado com Jerônimo por mais de 1 hora. Quando saíram, o comerciante estava vermelho de raiva. Lampião sorriu. Era exatamente o que esperava. Jerônimo Caldas era o tipo de homem que não aceitava ser contrariado. Ele acreditava que tinha ganhado Maria legitimamente na rinha e não ia devolvê-la só porque o coronel mudou de ideia. Lampião decidiu agir naquela mesma noite. Corisco e Zé Cândido entram pela frente. Ordenou. Sabino e Moita Brava cercam os fundos. Eu vou sozinho até a porta principal. Corisco estranhou. Sozinho, capitão? Pode ser perigoso. Mas Lampião queria dar uma chance a Jerônimo de resolver as coisas sem violência. Se chegasse com o bando todo, o comerciante poderia fazer alguma besteira. Quando o relógio da igreja bateu 10 horas, as ruas de Quixadá estavam desertas. Lampião bateu na porta do sobrado com firmeza. Uma voz masculina perguntou: quem era? Virgulino Ferreira da Silva. Vim conversar sobre um assunto importante. A porta se abriu pela metade, presa por uma corrente. Jerônimo espiou. Viu o cangaceiro e tentou fechar, mas Lampião já tinha colocado o pé na soleira. Não precisa ter medo. Só quero conversar. Jerônimo, alto, magro, com barba grisalha e anéis de ouro brilhando nos dedos, tentou manter a pose. Não tenho nada para conversar com o cangaceiro. Vá embora. Lampião empurrou a porta, quebrando a corrente, e entrou. Recebi uma carta do coronel Teodósio. Ele disse que a menina não era para ter sido entregue. Jerônimo cruzou os braços. A menina é minha por direito. Ganhei ela numa aposta justa. Lampião caminhou pela sala olhando os móveis caros, as pinturas nas paredes. O senhor acha justo apostar em sangue de galo e levar uma menina como prêmio? A discussão ficou tensa. Jerônimo insistia que o pai de Maria tinha concordado com o acordo, que tudo era legal. Lampião cortou. O pai dela estava sob pressão. Não tinha escolha. Do andar de cima, ruídos indicavam que a família estava acordada, provavelmente ouvindo tudo. A menina tá bem tratada, disse Jerônimo. Dei comida, roupas, um quarto confortável. Lampião o encarou. Ainda não fez nada, mas pretende, não é? Ela vai ser sua segunda esposa, é isso? Jerônimo desviou o olhar, confirmando as suspeitas. Foi a gota d'água. Lampião sacou o revólver e apontou para a cabeça do comerciante. Chama a menina aqui embaixo. Agora. Jerônimo, tremendo, chamou uma empregada, Rosa, e mandou buscar Maria. Minutos depois, a menina desceu as escadas, usando um vestido largo que não era dela, com olheiras fundas. Quando viu Lampião, não soube como reagir, mas ele suavizou a voz. Você é Maria, filha do Severino. Ela confirmou, e Lampião explicou que o irmão dela, Antônio, o procurou. Vim te levar para casa. Jerônimo tentou protestar, dizendo que Maria era sua propriedade legal. Lampião se virou, com uma expressão que fez o comerciante recuar. Gente não é propriedade, Jerônimo. Gente é gente. Ordenou que Maria pegasse suas coisas, e Rosa trouxe o vestido simples de chita que ela usava quando foi levada. Enquanto Maria se trocava, Lampião deu o ultimato. O senhor vai esquecer que essa menina existiu. Nunca mais procure ela ou a família dela, e nunca mais participe de rinha onde gente é apostada. Maria desceu, pronta, e pela primeira vez parecia ela mesma. Lampião a levou para fora, onde Corisco esperava com cavalos. Eles partiram na madrugada, deixando Jerônimo paralisado de medo. A cavalgada até a casa de Severino foi longa,
E Maria não disse muito, ainda processando tudo. Quando chegaram, o sol já estava alto, pintando o céu de um azul claro. O reencontro foi de emocionar qualquer um. Severino chorou como criança ao abraçar a filha, e a mãe de Maria quase desmaiou de alegria. Antônio não parava de agradecer. Me. Capitão, não sei como pagar o que o senhor fez, disse Severino, com a voz embargada. Lampião, ajustando o chapéu de couro, respondeu com simplicidade: não precisa pagar nada. Só quero que vivam em paz e que essa história sirva de exemplo para quem pensa em fazer maldade com gente inocente. A notícia do que Lampião fez se espalhou pelo sertão mais rápido que fogo na caatinga seca. Em poucas semanas, todo mundo entre o Ceará e a Bahia já sabia da história da moça que foi dada como prêmio numa rinha de galo e de como o rei do cangaço botou um fim naquela barbaridade. O coronel Teodósio Rabelo nunca mais organizou rinhas com pessoas como aposta. Dizem que ele ficou mais quieto depois daquele dia, menos arrogante, sempre olhando por cima do ombro, com medo de que Lampião voltasse. Jerônimo Caldas, o comerciante de Quixadá, não aguentou a pressão. Meses depois ele se mudou para Fortaleza alegando problemas de saúde, mas todo mundo sabia que era medo de cruzar com o cangaço outra vez. E Maria? Bom, Maria cresceu. Casou com um rapaz trabalhador da região, um vaqueiro como o pai dela, que a tratava com respeito e carinho. Teve filhos que cresceram ouvindo a história de como a mãe foi salva por Lampião. Eles contavam isso com orgulho, mas também com um peso, porque sabiam que no sertão nem toda história tem um final feliz. Antônio, o menino que cavalgou dias para buscar ajuda, virou um homem respeitado na vila, conhecido por sua coragem. Severino e a esposa viveram o resto dos dias em paz, cuidando das cabras e da roça pequena, livres da sombra do coronel. Mas o que essa história deixa pra gente, pessoal? O sertão é um lugar duro, onde a lei muitas vezes é só uma palavra bonita nos papéis. Homens como Teodósio e Jerônimo achavam que podiam mandar em tudo, que o dinheiro e o poder compravam qualquer coisa, até a dignidade de uma menina. Mas Lampião, com toda a sua fama de bandido, mostrou que há limites que nem o mais poderoso pode ultrapassar. Ele não era um herói. Longe disso. Era um homem de contradições, que vivia entre a violência e a justiça, entre o medo que inspirava e a esperança que, às vezes, trazia. Mas, naquela noite, ele foi a voz de um povo que não tinha a quem recorrer. Essa história virou lenda porque ela fala de algo maior. A luta por dignidade num mundo que tenta tirá-la de você. Maria não era só uma menina. Ela era o símbolo de todas as pessoas que, no sertão ou em qualquer lugar, são tratadas como objetos, como moeda de troca. E Lampião, com seu jeito bruto, lembrou a todos que até no caos do cangaço havia espaço para fazer o que é certo. Então é isso, pessoal. A história de Maria, Antônio e Lampião termina aqui, mas as lições dela continuam vivas. Obrigado por acompanhar essa jornada com a gente no Contos do Sertão. Se você gostou, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Conta pra gente nos comentários. O que achou dessa saga? Tem alguma história do sertão que você quer que a gente conte? Até a próxima! E que o sol do sertão ilumine seu caminho.